Irmãos, lendo aqui ainda, mantendo a nossa Bíblia aqui aberta, né, no Salmo 19, nós estamos estudando aí algumas questões básicas, e hoje nós, semana passada, falamos sobre as confissões de fé. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a revelação especial de Deus, né, as Sagradas Escrituras, conforme nós acompanhamos aí o devocional com o diácono Márcio. Então, abra a sua Bíblia, ou mantenha ela aberta novamente aí, no Salmo 19. Para servir aí de base para algumas características daquilo que nós vamos estudar hoje, sobre a revelação de Deus, sobre a Bíblia e tudo mais. Então, a partir do verso 7, aqui do capítulo, ou do Salmo, né, o Salmo não tem capítulo, no Salmo 19, nós encontramos aí as declarações a respeito dessa revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus. E aí nós temos alguns sinônimos, né, que Davi usa, mas para apontar para a mesma realidade. Então, você que gosta de anotar aí na palavra, existem algumas expressões que são paralelas e sinônimos, né? Então vamos lá. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor, são expressões que apontam para as Escrituras. Então, lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor, juízos, são palavras que apontam para a mesma coisa. Está falando tudo da palavra de Deus, né? Tudo da revelação. Depois ele vai, a cada ponto, apresentar os benefícios que essa palavra nos traz, né? Ou melhor, as qualificações dessa palavra. Então, no verso 7, é perfeita, é fiel, são retas, essa palavra é pura, é límpida, né, é verdadeira. Aí você tem ainda a ideia que dá sabedoria, ilumina os olhos, é justa e por aí vai. Então nós vemos que essa palavra do Senhor tem qualidades importantes e que traz benefícios, né? Então, dá sabedoria aos simples, restaura a alma, alegra o coração, ilumina os olhos, tudo isso aponta para os benefícios. Então, você tem aqui termos que apontam para as Escrituras, qualidades dessas Escrituras e benefícios que ela nos traz. E, resumido aí no verso 11, né, de um modo especial, o principal objetivo ou benefício que ela nos traz é que, além disso, por eles, né, por esses juízos ou pela palavra, se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. A Bíblia ela vai falar a respeito dela mesma em muitos momentos, né? E existem algumas curiosidades, em especial sobre a própria Bíblia, que nós, ou aqueles que tiveram a oportunidade de vir à escola dominical desde pequenininho, já sabe isso, né, desde a mais tenra idade. Mas, às vezes, quem está chegando na igreja na fase adulta não tem tanto conhecimento dessas características ou até mesmo curiosidades das Escrituras, né? Nós sabemos que o termo Bíblia, na verdade, significa livro. Nós vamos apresentar isso aí, que é a primeira pergunta aqui, como nós falamos, seguindo aí a linha da confissão de fé, né? O primeiro capítulo vai tratar sobre a Bíblia. Então, o que significa a própria palavra Bíblia? Ela vem do grego e nada mais é do que livros ou rolos, né? Então, a definição da palavra é a junção de livros, é a junção de escritos. E dentro da nossa tradução, nós temos aí, então, a reunião de quantos livros mesmo? 66 livros, né? Divididos no Antigo e no Novo. Hoje, Bíblia é sinônimo de palavra de Deus,
né? Então, quando você fala, abra a palavra de Deus, você está referindo-se aos 66 livros aí, dessa coletânea que nós temos. Depois nós vamos dizer também, vamos falar um pouquinho mais para frente, por que chegou nesses 66 livros, como que foi esse processo e tudo mais. Esses livros, eles foram revelados inicialmente em hebraico. No Antigo Testamento você tem porções também em aramaico, né? E o Novo Testamento já num contexto da influência helenística, então você já tem o Novo Testamento escrito em grego, apesar de o registro ter sido em grego, toda a história obviamente acontece em hebraico e aramaico, que era a língua que Jesus falava e que os judeus também falavam. Então, o que é a Bíblia? Né? Vamos lá. Ela é composta de 66 livros, dividida em Antigo Testamento, onde tem 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Pastor, eu já ouvi falar que a Bíblia católica ela tem mais livros. Né? Quantos? Você sabe? 7 livros a mais. Todos eles no Antigo Testamento. Nós vamos falar disso também um pouco mais para frente, para que você tenha esse conhecimento aí geral. Mas existem algumas curiosidades, né, relacionadas às Escrituras. A Bíblia, ela foi traduzida para mais de 2.500 idiomas. Tem quase 600 idiomas a Bíblia inteira, já traduzida e impressa, e cerca de 2.800 porções em idiomas, né? Até essas porções, ou esses idiomas, geralmente alguns textos do Novo Testamento, né? Algum evangelho, algumas desses idiomas são o Novo Testamento completo, mas porções. E estima-se ainda, irmãos, que nós temos aí por volta ainda de 2.000 idiomas que precisam ser ainda trabalhados, né? Idiomas minoritários, povos indígenas, povos que estão mais nos confins ainda, né? E que ainda precisam do trabalho de linguistas, de tradutores. Recentemente nós assistimos aqui, na igreja com os adolescentes, o filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, que é uma obra que foi produzida em 1979 e é talvez o filme mais usado na evangelização ou para apresentação a respeito da obra de Jesus ou do Evangelho de Lucas. E agora, se não me engano, 2020 ou 2021, esse filme, baseado no filme Jesus, ele foi dublado, né, para uma língua e completou agora 2.000 idiomas já. O filme já é dublado em 2.000 idiomas. E muito fruto desse trabalho de tradução da Bíblia, nesses idiomas minoritários, que possibilita lá, então, o pessoal pegar o Evangelho de Lucas e, baseado, então, na tradução do Evangelho de Lucas, gravar o filme, né, dublado, porque o filme é basicamente o Evangelho de Lucas versículo a versículo. Então, facilita até essa ferramenta. É o livro mais vendido, né, do mundo. A estatística diz que 100 milhões por ano. Olha que coisa louca, né? No Kindle, é Kindle que fala? É o livro mais lido, né? Que mais nós podemos falar? Foi o primeiro livro impresso, né? Lá com Gutenberg, né? Várias traduções, como já disse, e ainda, apesar... E tem uma curiosidade, né? Que diz que é o livro mais roubado no mundo. Alguém uma vez colocou, né? E talvez a
A explicação para isso é que vários organismos cristãos acabam deixando Bíblias disponíveis em hotéis, hospitais, né? Você tem os Gideões, que todo hotel, todo você vai lá, às vezes a camareira não é cristã, ela esconde dentro de uma gaveta lá. Mas você abre, você vai no hotel, qualquer hotel, quantas estrelas for, não importa. Você chega lá, se a camareira é cristã, o Novo Testamento lá dos Gideões vai estar lá bem do lado do abajur. Mas se ela não for, ela vai enfiar dentro de uma... Ou se o hóspede anterior, né? Tal. Mas, então está lá disponível. E some. Leva um monte, né? Então, por conta disso, tem que ter essa reposição constante. E aí entra essa curiosidade que talvez seja o livro mais roubado de toda a história, né? E que continue roubando, né? Porque aí é sinal que alguém está levando e está lendo, né? Uma outra curiosidade diz que as mulheres leem mais, né? As mulheres gastam mais tempo lendo a Bíblia do que os homens. E eu acredito que seja, não sei como que eles conseguem ter essa perspectiva, mas o simples fato de você olhar a estatística das igrejas cristãs, né? Você tem muito mais mulheres do que homens. Então, isso fica mais visível nesse sentido. Então, além disso, além dessas curiosidades, irmãos, questões importantes sobre a Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 escritores diferentes. Vamos dar uma olhada lá em 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Se você foi um aluno obediente e comprou a sua caneta marca-texto aí que eu pedi na última aula, pastor, não lembro nem que o senhor falou, que estudo o senhor deu na última aula. O senhor acha que eu fui lembrar lá de comprar caneta marca-texto? Tem algum abençoado iluminado aí que lembrou? Meu Deus, lembrou? Não, mas que comprou essa semana. Não, que já tinha o costume, eu já sei quem que já tinha, não vale. Quem essa semana comprou? Vamos lá. Falou, lembrei. Falou, Jesus. Nem todos os joelhos se dobraram em Israel. Né? Que bom, tá certo. Mas se você não comprou, faça com que isso se torne um hábito, é importante. Então, se não tem marcado aí na sua Bíblia ainda, 2 Pedro 1, 21, então você marca aí, que é um versículo que você tem que decorar, né? Porque toda vez que você for falar da Bíblia para alguém, esse versículo ele tem uma importância. Porque geralmente qual que é a dificuldade que as pessoas... Você vai falar assim, não, mas você precisa ler a Bíblia. Aí fala assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Oi, você queria que fosse escrito por quê? Um jacaré? Fosse escrito por um jumento? Fosse escrito por um marciano? Se é a palavra de Deus para os homens, um homem vai escrever mesmo. Mas usado por Deus, inspirado por Deus, direcionado por Deus. Então aí você mostra o quão imbecil é essa afirmação. Não, eu vou ler um livro. Aí você lê livro escrito por Jabuti? Todo o livro que você lê foi escrito por quem? Por homens. E vemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas ela tem um diferencial. Qual que é o diferencial? Que foi inspirado por Deus. Né? São mais de 40 autores, eu pus aproximadamente, porque aí depende, né? Tem livros que são anônimos, depende para quem que você vai inclinar. Aí 39, 38, 40, 42, aí muda. Mas em média 40 autores. Né? Considerando Moisés, Pentateuco, Josué, Neemias, Esdras, né? Aí você pega alguns livros anônimos, que é o caso, por exemplo, a carta aos Hebreus. Se você colocar na conta de Paulo, então você tem um a menos. Se você colocar como se fosse outro autor, então você tem um a mais. Então, você tem essas variações. Tá? O livro dos Salmos são vários autores. Né? Vou fazer uma pesquisa aqui. Cite aí alguns autores de Salmos. Vamos lá. Salmo, quem que escreveu o Salmo? Davi. Né? Os filhos de Coré. Quem mais? Asaf. Moisés. Quem mais?
Remã, o Ezraíta, e tem vários outros. Então você vai contando todos esses autores aí, né, que escreveram, e aí você chega nesse número. Agora, todos esses autores escrevendo, eles têm, direcionados pelo próprio Deus, uma coesão, uma coerência quanto à mensagem. E é isso que faz da Bíblia um livro diferente. Então vamos ler aí o verso 21. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Todos. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se você depois for ler, nós trabalhamos recentemente, né, nos sermões aqui em Pedro, e o contexto aqui é que o apóstolo Pedro está exaltando as Escrituras e exaltando também todo esse processo, que ele diz, olha, que ele foi testemunho ocular de tudo que aconteceu, que os profetas, né, receberam visões específicas de Deus, para culminar no fato de que as Escrituras, então, não nascem da elucidação, ele vai usar esse termo um pouquinho mais atrás, da elucidação, ou da criatividade, do desejo e da vontade do homem. Não é fruto da mente humana, mas sim de uma mente direcionada por Deus. Porém, esse processo de inspiração, que é o termo aqui usado, né, movidos pelo Espírito Santo, tem algumas características, onde Deus age de modo a conduzir o autor a escrever o que Deus quer, porém não modificando as características literárias e o conhecimento que o próprio autor tem. Então você tem, dentro desses cerca de 40 autores, você tem reis que escrevem, no caso de Salomão, que vocês não falaram também, né, no Salmo, também Salmo de Salomão, mas você tem reis, você tem boiadeiro, boieiro. Quem que é o boieiro? Amós, profeta Amós, eu sou boieiro, tal. Devia ser de Barreto, né? Aí você tem pessoal nobre, que é o caso de Isaías, e você tem pescadores, que é o caso de Pedro, por exemplo. Você tem médicos. Então, cada um vai manter a sua característica literária, o seu jeitão de escrever. Porém, a ação e a inspiração de Deus conduziu cada um desses homens, de acordo com as suas características, com o seu vocabulário, com o seu modo de escrever, né, com o seu conhecimento, escrever justamente aquilo que Deus realmente direcionou, movidos aqui pelo Espírito Santo. Então, falar de inspiração não é psicografia, né? Quando você vê no espiritismo kardecista, você compra o livro lá, né? Sei lá que livro lá, aí está lá, psicografado pelo Espírito, sei lá das contas da cachoeira das 7 quedas. O que acontece lá, quando esse livro então é assim, psicografado? A entidade domina o cavalo, que é assim que eles me chamam mesmo, aí o cavalo dominado, põe a mãozinha assim na testa, assim, ó, e o cara escreve um livro lá de 1000 páginas lá em 3 horas. Foi utilizado algum conhecimento do cavalo? Ou daquele que recebeu a entidade? Não, é o espírito lá, a entidade que está realmente escrevendo. Às vezes, inclusive, você pega exemplo do cara receber um espírito e escrever num idioma que ele não domina. Nós já estudamos, sabemos que estudamos quando tratamos de heresias, né? A respeito do baixo espiritismo, do kardecismo e tudo mais, e sabemos que isso, segundo a Bíblia, é a ação do próprio Satanás. Tá? Tudo bem? Mas aqui aí tem muita gente que fala, a Bíblia como foi? Foi o Espírito Santo desceu sobre o povo e o povo começou a escrever? Não. Inspiração não tem nada a ver com essa característica que nós vemos. É o diabo tentando imitar as coisas de Deus sempre, né?
Só que do jeito que ele faz, é um jeito que ele domina o indivíduo escreve aquilo que a entidade está mandando. No caso da inspiração, não. O Espírito de Deus, ele preserva todas as características de conhecimento literário. Por isso você pega, o próprio apóstolo Pedro, né, vai dizer que as cartas de Paulo, os escritos de Paulo, são mais difíceis, e por isso algumas pessoas deturpam, né? Ele não está dizendo que ele não entendia, mas ele está dizendo que por conta das características literárias de Paulo, a carta dele é mais, exige um pouco mais de conhecimento para você interpretá-la. Quando você vai para o Antigo Testamento, você pega lá os escritos de Isaías, que vivia na nobreza, né? E compara com o hebraico de Amós, como nós falamos, o boieiro, existem diferenças gritantes literárias, mas não no conhecimento, não na essência daquilo que está passando. É desse modo, então, que Deus agiu para usar esses cerca de 40 autores para revelar as Escrituras. Geralmente, quando você vai estudar isso, você vai ver que, por exemplo, esses autores vão registrar as histórias e até mesmo a própria revelação em 3 continentes diferentes, né? Então, a abrangência também geográfica da revelação de Deus é interessante. Você tem registros relacionados à África, né? Egito, tudo mais. Você tem o próprio Oriente Médio, né? E aí você tem contextos relacionados à Ásia Menor, que aí já aponta para as questões aí próximas da Europa e tudo mais. Você tem as viagens ali de Paulo pelo Mediterrâneo, aquela situação toda. Então, você vê que Deus agindo, e só para você ter uma ideia, o Antigo Testamento são cerca de 1000 anos para se concluir a escrita, né? Então, é muita gente envolvida, muitos anos envolvidos, locais diferentes, que seria impossível, humanamente falando, você pegar cerca de 40 autores que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, em contextos culturais diferentes, escrever e apontando para uma única e mesma mensagem, que é a redenção através do Messias, a redenção através do Salvador. Então, só debaixo dessa ação soberana de Deus para que isso ocorra. Todo o período aí, né, aproximadamente são 1600 anos que as Escrituras acabam englobando aí 16 séculos, né, para a conclusão daquilo que nós temos hoje como Escritura. E algo importante a ser dito é que a Bíblia ela foi escrita em vários estilos literários. Qual que é a grande dificuldade da pessoa que você fala assim, você precisa ler a Bíblia? Eu falo, é verdade, eu preciso ler a Bíblia. Aí ele compra uma Bíblia, você dá uma Bíblia de presente para ele. Qual que é a grande dificuldade que a pessoa tem? Primeiro, ela não sabe que a Bíblia, na verdade, são 66 livros. Ela acha que é um livro só. E ela vai com a mentalidade, né, de que é um gênero literário único, com início, meio e fim, escrito na perspectiva cronológica. E aí ele vai e até começa bem, ele começa lá com Gênesis. E ele vai, se empolga com as histórias, e dando mais, Êxodo, que é uma sequência até natural, né? Levítico, Deuteronômio, aí ele já vi que começa a repetir um monte de coisa. Aí ele chega, em Números ele desiste. Porque só tem nome. Basicamente é nome atrás de nome, atrás de nome, atrás de nome. E aí ele fala assim, não, mas eu fiz um propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. E aí ele fica ali. Abra lá só para você ter uma ideia. Pode abrir em qualquer lugar aí de Números aí. Então, Números, antes de Deuteronômio aí, você vai lá. Vamos pegar
Começa aí, capítulo 1 de Números. Começa a se levantar o censo. Não é isso? Aí começa, o dia que você pega na semana, lá no seu propósito de leitura anual da Bíblia, capítulo 1 de Números, você fala, meu Deus, isso não acaba nunca. Então vai lá, no ano segundo da saída dos filhos de Israel, primeiro, né, tarará, começou a contar da idade de 20 anos para cima, o verso 4, cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais, estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão de Ruben. Aí Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, Selimuel, filho de Zurizadai, aí vai, cara, é nome que não acaba mais. Aí o cara já desanima, fala assim, eu quero saber, não vou ler mais nada, não. Quem vai trazer? Por quê? Porque ele desconsidera o fato dos estilos literários. Aí ele vai e começa a ler, ele fala, eu vou pular esse negócio aqui. Aí ele começa a ler um pouquinho mais à frente, aí começa a história de Josué, começa a guerra, começa não sei o quê, aí ele descobre que Deus matou, nada, uns 25 milhões de homens. Ele fala assim, não, esse Deus é meio esquisito. Ele diz, não matarás e mata 25 milhões, cara? Que negócio é esse? Não, vou pular um pouquinho mais para frente. Aí ele vai um pouco mais para frente, começa a ler as histórias do profeta, e aí ele começa a ler Isaías, por exemplo, e vê que Isaías está falando do rei que ele já leu lá atrás. Eu falo assim, mas será que é o mesmo? Será que é outro? Quem que é esse Ezequias aqui? Rapaz, mas tem 2 Ezequias na Bíblia, e os 2 ficou doentes, olha que coisa. Um no livro tal e agora de novo. Que falta de criatividade. Vai contar a mesma história. Já estou aqui não sei quantos livros, capítulo para frente, é a mesma história que já contou lá. Deve ter sido um velho gagá que escreveu isso. Ou seja, o cara despreza os gêneros literários, ele vai ter dificuldade. Ele vai desprezar a riqueza de 66 livros que são independentes, mas ao mesmo tempo interdependentes. Tem a independência daquele livro que considera o contexto, o gênero literário, se é histórico, se é oráculo, se é profético, se é de sabedoria, se é um cântico, se é uma poesia. Ele desconsidera tudo isso, e aí se torna algo enfadonho. E ele perde essa independência de cada livro, mas ao mesmo tempo a interdependência deles, ou seja, a relação que cada livro tem consigo. Então, estudar a Bíblia, entender que são 66 livros diferentes, independentes, mas que apontam para a mesma mensagem, que têm um objetivo, vai facilitar você ler a Bíblia de uma maneira a não se tornar enfadonho. E hoje nós temos várias ferramentas para facilitar, né? Principalmente para aqueles que estão chegando, que querem ler a Bíblia. Eu não cheguei a fazer essa leitura ainda, mas foi lançada alguns anos atrás a chamada leitura cronológica. Alguém já tomou conhecimento disso? Já leu? Já usou o método? O que os estudiosos fizeram? Eles pegaram, então, as questões relacionadas aos livros e colocou numa ordem cronológica. Então ele vai mandar você ler lá primeiro Gênesis, parará, papapá. Quando chega em Abraão, ele já vai pular para Jó, porque Jó é um livro contemporâneo dos dias de Abraão. Então você vai até Abraão, para a leitura em Gênesis, vai para Jó, aí lê a história de Jó. Interessante. Volta lá para Abraão, segue a sequência. Aí quando você chega nos reis, mesma coisa. Está falando lá do rei Davi. Aí chega no capítulo tal do rei Davi que aconteceu determinada coisa. Aí ele fala assim, agora você pula para o salmo tal, que é o salmo que Davi escreveu quando estava vivendo essa situação. Aí volta lá para o livro Samuel, escreveu a história de Davi. Aí chega em determinada lá situação que Davi escondeu na caverna. Opa, pula para o salmo tal, que é o salmo que Davi escreveu. Tarará. Então é uma metodologia para você lendo a Bíblia de acordo com os eventos e com os personagens cronologicamente.
é algo interessante. Como eu disse, eu não fiz ainda, não comprei, não tal. Mas você acha isso aí, já tem no mercado, talvez para que você possa fazer uma conexão maior dos livros. Outra coisa interessante é que ele vai apresentar também as possíveis datas, né, da escrita de cada livro. Então ele vai, até no curso de liderança nossa, a gente traz, acho que aqui também eu coloquei na apostila, uma possível lá cronologia, apesar que tem uma lá que saiu errado, lá que eu imprimi errado, mas das datas. Né? Você vai ver, por exemplo, que os evangelhos de Jesus foram escritos depois de algumas cartas. Só que dentro desse sistema cronológico, ele vai colocar nessa cronologia não da escrita, mas dos acontecimentos. Então é algo interessante também. Tudo bem? Então uma sugestão aí. Agora, você tem que entender os vários estilos literários. Porque quando você pega um livro histórico, você vai ler esse livro como sendo o quê? Histórico. Então, ele registra o que aconteceu na história. Ele vai te trazer princípios. Ele vai te trazer ensinamentos. Mas no livro histórico, por ser o registro da história, não tem promessa para você. Que esse é o grande erro que os leitores da Bíblia fazem hoje. Né? O exemplo clássico, nós já estudamos aqui, e já pegamos aqui em outro momento, é Atos 16. Né? Lembra lá que nós estudamos? Então abra lá, só para reforçar. Atos capítulo 16, verso 31. O livro do Atos dos Apóstolos é um livro o quê? Profético? Não, é um livro histórico. Está registrando a história do avanço do Evangelho, saindo de Jerusalém e indo até os confins. Então, eu registro um pedaço da história, tá? Sobre o avanço da igreja. Do Evangelho, de um modo especial, do avanço do Evangelho. Aquele que nós vimos em Apocalipse, que saiu vencendo para vencer. Então, é isso que está falando a história. E aqui nós estamos dentro do contexto do registro histórico da segunda viagem missionária, onde Paulo vai lá para Filipos, e aí tem algumas situações históricas que aconteceram, e aí Paulo e Silas acabam sendo presos, e aí eles estão no cárcere, acontece lá uma manifestação miraculosa, e no verso 31, depois que acontece tudo isso, o carcereiro pergunta para Paulo e Silas, né? Verso 30, depois trazendo-os para fora, diz, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aí o verso 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Pô, esse é um livro histórico, né? Que está registrando a história da conversão do carcereiro e da fala dos apóstolos, no caso Paulo e Silas, para os enviados aqui, para o carcereiro. Crê no Senhor Jesus, ser salvo tu e tua casa. O cara que despreza o gênero literário, ele vai pegar isso aqui e fala assim, isso aqui é uma promessa para a minha vida. Então, não importa, meus filhos tudo bandido, as filhas tudo prostituta, mas não importa. Eu creio no Senhor Jesus, vai ser tudo salvo. É isso que o texto está falando? Não. É um registro histórico. Está contando a história do carcereiro. Uma promessa específica, foi uma promessa específica para o carcereiro. Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Aí o que fizeram? E lhe pregaram a palavra de Deus. E pregaram só para o carcereiro? Não. E a todos os da sua casa. Porque não existe salvação sem conhecimento das Escrituras. A fé vem pelo ouvir, Romanos vai dizer, né? E ouvir do quê? Da palavra. Depende da sua tradução, vai estar lá, palavra de Deus ou palavra de Cristo. Mas então, o que os apóstolos fizeram? Crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. E ficou nisso? Não.
pregaram a palavra de Deus para ele e para todos os da sua casa. E aí o verso 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e quem mais? Todos os seus. A promessa do verso 31 foi cumprida no verso 33. Ponto. Eu posso pegar essa promessa para mim? Não, é um registro histórico. Mas qual que é o princípio que eu posso pegar disso e aplicar na minha vida? Que toda promessa que Deus faz, Ele cumpre. Esse é um princípio. Deus prometeu para o carcereiro e cumpriu na vida do carcereiro. Significa que as promessas que Deus, que tem na Bíblia, que recaem sobre mim, então essas eu posso ter a certeza que Deus também vai cumprir. Mas eu posso pegar a promessa dos carcereiros e falar que é para mim? Não, não posso. Que é um livro histórico. Agora, quando eu vou para livros proféticos, que aí tem profecia, aí eu tenho que interpretar esses livros proféticos de acordo como sendo profecia. E observar se já não foi cumprido. Uma vez eu visitei uma igreja neopentecostal, e o cara abriu o texto lá em Isaías, que fala a respeito do Messias, que Deus, não vou lembrar o capítulo, que Deus traria o Messias para ser como servo, né? Para libertar os cativos, dar visão aos cegos e parará, papá. Que no Evangelho de Lucas tem um episódio que Jesus vai na sinagoga, lê essa passagem de Isaías e fala assim: hoje se cumpriu as Escrituras. Porque Jesus era aquele que veio para dar vista aos cegos, parará. Mas o que aconteceu? Fui lá, o irmãozinho chegou lá e abriu lá em Isaías e falou assim: eis que o Senhor me disse, irmãos, que Ele me levantou para dar vista aos cegos. E pegou o texto que era uma profecia messiânica e aplicou para si. Meu Deus do céu. Falei, só falta ele querer agora ir para a cruz também, né? Porque já que ele assumiu o ministério messiânico, vai ter que morrer na cruz também, já que se ele for seguir essa linha. Mas veja, pessoas que pegam textos, são proféticos, mas que desconsideram inclusive a historicidade desse texto profético, da aplicabilidade e do realizar dessa profecia, e ainda continua colocando como se fosse uma realidade para hoje. Usando o livro de Atos ainda como exemplo, nós já vimos que o livro de Atos é um livro histórico. Aí você pega Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. O que aquilo é? Um registro histórico. E a pessoa fala, não, isso vai acontecer hoje de novo. Meu amigo, já aconteceu. A profecia de Joel já foi cumprida. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, terão visões, os velhos, já aconteceu. Não tem como eu viver o Pentecoste de novo, Atos 2 de novo. Já foi um ato histórico e que já cumpriu as profecias. Então veja, o estilo literário é extremamente importante para você interpretar corretamente as Escrituras. Tudo bem até aqui? Irmãos, nós temos a maior preciosidade da humanidade nas mãos, que é a revelação de Deus. Agora, se a gente não sabe usar, meu irmão, se a gente não souber utilizar corretamente, vai dar problema. Né? É como, sei lá, você dá vamos lá, um fone de ouvido para surdo. Você pode dar o melhor disco para ele. Fala, olha, eu comprei aqui um toca CD, sei lá né? Ou então um MP3 para você ouvir e com as melhores coletâneas do mundo de música. Ele dá para o surdo. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Pode falar, Cris.
É importante isso. A Cris estava falando que quando ela falou, olha, a Bíblia contém livros históricos, são 66 livros, tem livros históricos que realmente só tratam da história, vão trazer princípios. A pessoa fala assim, mas a Bíblia é a mesma ontem, hoje, eternamente. De fato, né? De fato, aquilo que aconteceu, de fato aconteceu. Agora, não significa que vai acontecer novamente. Nós vamos ter que derrubar as muralhas de Jericó de novo? Pessoal, nós vamos ter que ir lá derrubar. Para entrar na terra que emana leite e mel, nós vamos ter que derrubar. Aí o que as igrejas fazem para a vergonha do evangelho, né? Vão lá, constroem uma muralha lá de decoração na igreja. Já viram isso? Já vi. De caixa de papelão, escreve lá, derrubando as muralhas de Jericó. Aí faz uma campanha de 7 dias. Quantas voltas tiveram que dar lá? 7. Então, 7 dias. E aí você tem que vir na igreja 7 dias para dar a volta nas muralhas. E no último dia nós vamos gritar até a muralha derrubar. Entendeu? Aí já deixa os diáconos tudo no jeito lá, no último dia grita, puxa a cordinha, aí cai. Aí caiu a muralha do desemprego, caiu a muralha da sua sogra, né? E tem gente que quer. Põe os pedidos, cola os pedidos na muralha. Não pode deixar de faltar oferta, porque toda campanha tem que ter oferta. Então veja, irmãos, porque a palavra de Deus é a mesma ontem. Meu amigo, o registro histórico, caiu alguma muralha espiritual? Não, meu amigo, caiu a muralha física mesmo. Apontava para uma série de situações. Ou a mesma coisa, pega lá Davi e Golias. Quem é o seu Golias? Aí para muita gente, o Golias da vida, o inimigo, que é a sogra. Aí ele ora, Senhor, derruba o meu Golias. É você usar textos históricos para uma aplicação errada. E outra, dentro dessa aplicação, geralmente Davi é sempre você, né? Você nunca é o Golias, né? Nessas aplicações. Você é sempre o mocinho da história. Mas, biblicamente, não é nem você. Porque Davi ali é um tipo de Cristo. Vencendo o valente. Da mesma forma que Cristo veio e venceu. Então, somente isso. Então, veja, as pessoas, elas vão para a Bíblia com seus preconceitos. E elas vão interpretar a crise de acordo com esses preconceitos, esse conceito formado. Então, tem pessoas que vão olhar para a Bíblia e vão ver nela realmente aquilo que você falou, uma situação que vai simplesmente trazer solução para mim. Eu sou o centro do mundo e a Bíblia gira em função de mim. Essas pessoas nunca vão compreender as Escrituras verdadeiramente. Aí é o fato de jogar milho para bode. Porque pérolas aos porcos, né? Como usando a expressão. Porque você fala, não é assim, fulano, a riqueza das Escrituras está nesse... Não, mas eu entendi do outro lado. Que é o desfavor, né? Que acabou acontecendo com a chamada caixinha de promessas. Você separa versículos fora de contexto e coloca lá na caixinha para o cara tirar. Só tem coisa boa. Acho que a teologia coaching começa, se a gente fosse pontuar, quando começou a teologia? Caixinha de promessas. Porque só tem coisa boa. Tanto é que aquele que tem o costume de fazer da Bíblia a caixinha de promessas, que esqueci minha caixinha de promessa, não trouxe na viagem, vou fazer na Bíblia. Aí ela faz assim, dependendo do texto que ela cai, fala, misericórdia, não é isso. Aí ela vai para outro. Satanás, não atrapalha não. Aí abre de novo, aí cai outro texto lá, mude de vida, repete, bicho, você é malvado mesmo, hein, Satanás?
miserável, me atrapalhando aqui, de achar as promessas de Deus. Aí o cara vai procurar o que ele quer. É aquilo que Paulo fala, procura aquilo que agrada o seu próprio ouvido, está com coceira. Não é assim que a Bíblia tem que ser lida, estudada e praticada. Tá? Então, cuidado. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, irmãos. Pastor, como que nós chegamos nesses 66 livros? O senhor já disse, por exemplo, que a Igreja Católica tem 7 livros a mais. Mas, você que já leu alguma coisa, você sabe que havia não apenas 7 livros a mais, mas 14. Isso se tratando só do Antigo Testamento. Do Novo Testamento você tem vários outros. Não sei se você já ouviu falar sobre o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Judas. Não sei quanto que ele escreveu, porque depois pegou as moedas lá e já foi se matar, né? Mas tem. O Evangelho de Maria Madalena. Já ouviram falar desses livros? Tem vários outros, né? São vários e vários outros escritos, inclusive com datação antiga, coisa, né, com historicidade e tudo mais. Mas então por que esses livros não entraram e esses 66 livros entraram? E por que nós não aceitamos os 7 livros dos 14, né, que tinham na época? Por que a Igreja Católica aceitou 7 e os outros 7 ela não aceitou? E por que nós não aceitamos nenhum dos 14? Então, isso se dá por conta daquilo que nós chamamos de critério de canonização. A palavra cana, é a ideia de régua. Então, a palavra cânon vem de régua. Então, o critério para a canonização é a régua que foi utilizada, ou o instrumento que foi utilizado para definir se um livro é de fato inspirado por Deus ou não. Pastor, tem como saber isso? Tem. Existem alguns critérios, né? Como se fosse a pontuação nessa régua. Se o livro passa por esses critérios, beleza. Se ele não passa por esses critérios, opa. Então aqui nós temos um livro que não é canonizado. Não entrou na régua. Não foi colocado na forma e não deu certo. Não sei se eu estou sendo claro aqui, o termo canonização. Então, quais são esses critérios, né? É o processo para aceitação dos livros bíblicos. Vamos ver aí o Romanos, capítulo 3, verso 2. Romanos, capítulo 3, verso 2. Eu vou ler aqui do 1 ao 3, ele vai dizer assim, ó. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Aqui ele está falando que tanto o judeu quanto o gentil, o não judeu, são imperdoáveis diante de Deus. Essa é a conclusão que ele vai chegar. Mas ele diz, qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual que é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Então, há uma vantagem no sentido que eles foram alvos dessa revelação de Deus, tomaram conhecimento da revelação especial, comparado com o gentil que não. Estavam em aliança com Deus, desde o Antigo Testamento, comparado com o gentil que não. E ele diz, principalmente porque aos judeus foram confiados o quê? Os oráculos de Deus. Então, segundo Paulo, foi confiado a quem? Aos judeus, os oráculos de Deus. Por que no Antigo Testamento não tem nenhum livro grego? Por que no Antigo Testamento não tem nenhum livro babilônico? Por que não tem nenhum livro egípcio? Por que não tem nenhum livro, sei lá dos filósofos? Porque dentro dessa inspiração de Deus foi dado a quem? Aos judeus, os oráculos de Deus. Você pode pegar até muitos escritos egípcios, babilônicos, qualquer região lá, fenícios, sei lá o quê, que tem muitos princípios relacionados aqui, que a gente pode até ver que tem alguma relação com o contexto da época de Abraão, com o contexto... Mas por que não entra na Bíblia como canônico? Porque a própria Bíblia diz que os oráculos de Deus, aquilo que realmente foi vindo da parte de Deus, inspirado por Deus, foi confiado a quem? Aos judeus. Tudo bem? O que mais? Verso 3. E daí? Se alguns não creram,
a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha aí, Deus deu os oráculos, mas se as pessoas não acreditaram nos oráculos que Deus deu aos judeus, se as pessoas não creem nisso, mancha o fato de que esses oráculos foram dados por Deus? Não. Então, mesmo que as pessoas rejeitem a Bíblia ou rejeitem algum livro específico, isso não muda o fato de que foi dado pelo próprio Deus, segundo o propósito que ele estabeleceu. Então, alguns critérios. Não é do desejo do, olha, a humanidade inteira reconheceu que ele... Não. Esse não é o critério. Um dos primeiros critérios desse cano, dessa régua, para definir se o livro vai ser bíblico ou não, falando do Antigo Testamento especial, veio através dos judeus. Por que através dos judeus? Porque Deus escolheu eles dentre todas as nações para ser o seu povo. Para que, através desse povo, a santidade de Deus, a justiça de Deus, fosse manifesta em todas as nações. E é por isso que no Antigo Testamento você vê, através do judeu, um povo minoritário, miserável, pequenininho, sem tecnologia na maioria das vezes, vencendo outros povos com qualidade bélica e tecnologia superior. Vamos pegar o exemplo aqui da muralha de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, tinha uma muralha. Como que era o povo de Israel na época? Barraca. Tenda. O que é mais fácil? Lembra da história dos 3 porquinhos? Lembra da história dos 3 porquinhos ou não? Qual que era mais fácil para o lobo derrubar? Uma tenda ou alguma coisa construída de pedra? Então, tecnologicamente falando, os povos que estavam estabelecidos em Canaã eram muito superiores ao povo de Israel. Mas Deus, que agia sobre eles e através deles, manifestava a sua ira, inclusive para as nações, para que os caras falassem, como que esses caras, pastor de cabra, de ovelha, morando debaixo de um lençol, vem aqui e derruba uma muralha de pedra? Isso é manifestação do poder, da justiça, da ira de Deus, inclusive sobre as nações. E por que a própria Bíblia vai dizer, por que escolheu os judeus? Porque eles eram os melhores? Não, porque eles eram os menores. É para exaltar a grandeza de Deus. Então, quando nós vamos falar do cânon, nós vamos olhar que Deus escolheu, então, revelar os seus oráculos através dos judeus. Segundo critério aí que a gente pode dizer, abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Se tiver com a coisa, vai marcando aí, hein? Esse é um texto importante também. Lucas, capítulo 24, verso 27. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, verso 25. Então, lhes disse quem? Jesus. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele só tinha um Antigo Testamento aqui. Então veja, você vê o testemunho de Jesus usando o Pentateuco, Moisés, e passando por todos os profetas. Não há relação aqui de todos os profetas, mas quando Lucas faz isso, passando por todos os profetas, quando ele faz esse registro, ele está se referindo a todos os profetas que o povo judeu já reconheciam como oráculos de Deus, que é o que nós temos. Ok? Dos 39 que nós temos.
Os profetas que estão dentro desses livros aí. Então veja, Jesus, referindo-se a esses textos, a esses profetas, é um dos critérios para a canonização. Como que eu sei que aqueles textos então são vindos de Deus? O próprio Deus encarnado, a palavra encarnada, o verbo, o logos, cita esses profetas como sendo que falaram a respeito dele. Então são canônicos. Está dentro do esquema. Continue a leitura aí, o verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então veja, você tem um registro histórico de que o próprio Cristo referenda o Pentateuco, os históricos, né, os salmos e os proféticos do Antigo Testamento. E durante o ministério terreno de Jesus, você vai ver nos 4 evangelhos, várias vezes citando os profetas, ou citando episódios históricos. Então veja, o próprio ministério de Jesus serve como régua, como cânon, para confirmar os livros do Antigo Testamento. E na perspectiva bíblica, os livros que foram corroborados, confirmados aí pelo ministério terreno de Jesus, são os 39 que nós temos no Antigo Testamento. Tanto que os 7 livros, dos 14, os 7 livros que foram agregados pela Igreja Católica depois, você sabe que ano que foi agregado? 1549. E por que foi agregado em 1549? Tinha acontecido a Reforma Protestante, definiram então o cânon, e aí eles procuraram agora livros históricos, também do povo de Israel, do povo judeu, mas que desse base para as práticas sincretistas católicas. Então eles vão pegar textos que têm bases na tradição judaica, mas que enfatizam, que serve de amparo para alguma prática católica, da mistura do sincretismo religioso que eles já tinham vivido, e aí então eles agregam. Mas nem o judeu considera como escritura. Nem o povo judeu considera aquilo como inspirado, e só como um livro histórico. Que é o exemplo, talvez aí mais vivo, Macabeus. Os 2 livros de Macabeus, que foi a revolta dos judeus contra o Império Grego-Macedônio. E eles reassumem o Templo de Jerusalém, fazem a purificação do templo e usam óleo para acender lá a menorá, que é o candelabro. Então ali eles têm a base para dizer, está vendo? Tem que ter a menorá. Tem que pôr fogo lá. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de João, uma citação de que Jesus participou lá da Hanukkah, que é uma festa tradicional judaica referindo ao período de Macabeus. Mas o fato de Jesus ter participado daquela festa, quando você vai para o livro de Macabeus e vê todos os ensinamentos do livro, não dá base para dizer que aquele livro é um livro inspirado. Porque tem práticas ali puramente humanas. E aí então a própria comunidade dos judeus não considera isso inspirado. Considera simplesmente um livro histórico, importante da história. Mesmo porque está dentro de um período que nós chamamos intertestamentário. Quando nós temos a última revelação do Antigo Testamento, Malaquias, depois desse período nós temos 400 anos de silêncio. Por quê? Malaquias já está falando de João, da chegada de João. Aquele que vai anunciar a chegada no deserto. Lembra? Já está falando da restauração. Então é o último
profecia. Aí você tem 400 anos de silêncio, todos esses 7 livros que a gente menciona, em especial Macabeus, aconteceu em que período? Nesses 400 anos de silêncio. Aí depois tem o nascimento do Messias. Então os livros desses 400 anos, geralmente o povo judeu considera simplesmente como livros históricos e não canônicos. É o que nós estamos vivendo agora. A revelação terminou lá no ano 100, com a última revelação de Jesus. Nós estamos vivendo um período de silêncio. O que significa viver período de silêncio? Esperar as promessas de Deus. De Malaquias até, passa-se 400 anos esperando o quê? O cumprimento da promessa de Deus. Qual que era o cumprimento da promessa de Deus? A vinda do Messias, a encarnação do Messias, o nascimento de Jesus. Tá, tudo bem, esperou. Agora, Jesus já veio, já fez o que tem que fazer, foi para a sua glória, para cumprir o script que já está determinado por Deus antes da fundação do mundo. O que nós temos que fazer agora? Procurar novas revelações? Não. Viver aqui já foi revelado, esperando o cumprimento da promessa. Qual que é o cumprimento da promessa? A inauguração do estado final, novo céu e nova terra. Ponto. E fazendo aquilo que tem que ser feito, que a própria palavra de Deus já nos ensinou e já nos chamou a atenção para fazer. Agora, qual que é o problema dessa geração? É que elas querem novas revelações. Não vive nem o que a Bíblia ensina, mas quer nova revelação. Esse é o grande problema. Então, o segundo critério para a aceitação dos livros bíblicos é a relação desses livros com o ministério terreno de Jesus. E, de um modo mais específico, aqueles que foram citados pelo próprio Cristo. Alguns críticos, principalmente da autocrítica, que desprezam toda a sobrenaturalidade, eles vão questionar alguns livros do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Jonas. Eles questionam o livro de Jonas pela questão sobrenatural. Caramba, que peixe que é esse que engole um homem, o cara fica 3 dias no ventre desse peixe, depois é vomitado. Não, isso aí parece conversa para boi dormir, gente. Impossível um negócio desse. Então a autocrítica pega e diz, tira. Só que durante o ministério terreno de Jesus, acontece um fato interessante. O judeu chega para Jesus e fala assim, que sinal nos mostrará que você é o Filho de Deus, que você é o Messias, que você é o Salvador, coisa desse tipo. Aí o que Jesus promete para eles? O sinal de Jonas. Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, veja que Jesus cita Jonas como sendo um fato real, histórico. E isso serve tanto para confirmar que o livro de Jonas, então, é um livro inspirado. Por mais que a autocrítica questione todas as questões que estão ali dentro daquela historicidade. Um peixe engoliu, mas a Bíblia diz que é verdade, então é verdade. Ok? E como que se define então essa canonicidade? Jesus citou Jonas como um personagem real, como uma história real. Então, se Jesus citou Jonas faz parte do cânon bíblico, ou dos textos que foram oráculos de Deus inspirados. E, por último, dentro desse critério, o próprio reconhecimento da igreja. A igreja cristã, principalmente em relação ao Novo Testamento, ela foi avaliando. Havia muitos escritos falsos, fakes. O próprio apóstolo Paulo começa a assinar as suas cartas, porque geralmente era um secretário que fazia. Paulo vai, escreve aí, aos amados de Filipe, parará. O cara ia escrevendo. E aí no final, Paulo ia lá e assinava. Inclusive falou, veja com que grandes letras vos assino. Tal. Por que Paulo começou a fazer isso nas suas cartas? Porque tinha muita gente lá que escrevia uma carta assinado apóstolo Paulo. É o fake. É o fake que já existe desde sempre. Então, a própria igreja criou um mecanismo para reconhecer aqueles escritos que realmente vinham por meio dos apóstolos. Que eram considerados, portanto, revelação de Deus.
E esses escritos, mesmo dos apóstolos, que Paulo diz, né, mesmo se um anjo viesse, que despreze a verdade que foi revelada até agora, ou choque com a verdade que foi revelada até agora, o que você faz? Mesmo que um anjo te revele, o que você faz? Anátema, é maldição, joga fora, não presta. Então havia mecanismos para que os livros do Novo Testamento eles tinham que fazer uma coesão, encaixar com toda a mensagem sombra que veio do Antigo Testamento. Então, desse modo, você tem o cânon chegando aos exatos 66 livros. Existe, inclusive, registros de escritos de Paulo que não entraram no cânon. Quando você pega a 1 Coríntios, você vai ler 1 Coríntios, ele fala assim, ó, isso aqui eu já vos escrevi numa carta anterior. Olha, né, a gente brinca no seminário que é a carta 0. Esse é 1 Coríntios, tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Se tem uma carta anterior, é a carta 0. Cadê essa carta 0? Que Paulo já tinha explicado um monte de coisa para o povo de Corinto. Que ele cita na primeira carta aos Coríntios. Não sabe. Ele vai escrever a carta aos Colossenses e vai dizer lá na Colossenses, ó, Colossenses, eu escrevi uma carta para Laodiceia. Depois que vocês lerem a carta de Colossenses, vocês mandam essa carta lá para Laodiceia e pega a carta de Laodiceia e leia aí. Cadê a carta de Laodiceia? Não tem. Então são vários textos que não entraram, inclusive no Novo Testamento. Você vai pegar o registro histórico sobre os escritos de Salomão, tem lá numa parte lá que vai dizer que ele escreveu só de cânticos, se não me engano a memória, 1005 cânticos. Que não era salmos não. Salmos é uma coisa, cânticos era outra coisa. Então, 1005 cânticos ele escreveu. Nós só temos um registrado na Bíblia, que é Cantares. Cântico dos Cânticos. E cadê os outros 1004? Dentro da soberania de Deus, da grandeza de Deus, não foram considerados inspirados e por isso não entraram no cânon. Né? A gente hoje não consegue ler a Bíblia nem direito, imagina se tivesse mais 1004 livros Cântico dos Cânticos aí. Deus sabe de todas as coisas, já pensou? Ainda bem que dos 1005 só pôs um, alguém vai dizer. Mas tem tantos outros escritos que não foram agregados. Tudo bem até aqui, irmãos? Só para terminar esse ponto aqui, então a divisão do estilo literário que nós já mencionamos, isso aqui eu vou fazer semana que vem. Apesar que a maioria vai estar lá no acampamento, mas isso aqui já fizemos outra vez, é simples. É uma tarefinha. Vamos fazer rapidamente. Abra a sua Bíblia lá no índice. Estamos em escola dominical, vamos lá para o índice. Você que comprou a sua canetinha, tal. Mas agora pode ser caneta normal, tá? Como que chama essa caneta mesmo? Não a marca dela, pelo amor de Deus. Esferográfica. Então pode ser com a caneta esferográfica. Então nós vamos tentar dividir aqui os estilos literários. Então você está lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tudo bem? Você vai fazer uma chavezinha assim, ó, pegando esses 5 livros e escreve lei, que é chamado de Pentateuco. Põe na lei, pra você saber qual que é o gênero. Aqui você vai ter coisa histórica, mas você vai ter também ordenanças. Tá? Por isso que é um gênero específico. Depois, começando em Juízes, ou melhor, em Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Faz uma chave aí, pegando todos esses livros, e escreve na frente. Históricos. Então, esses livros são livros históricos. Eu posso pegar esses livros aqui e colocar como para promessa para a minha vida? Que vai derrubar a muralha da minha Jericó? Não, são livros de história. Está registrando a história. Traz princípios. Tá bom?
Aí depois você tem Jó, a partir de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Outra chavinha aí. Você põe sabedoria, são os livros de sabedoria ou sapienciais, dependendo, mas põe sabedoria. São livros que vão tratar do seu dia a dia, que vão trazer sabedoria para a vida, que vão trazer princípios para vencer as situações da vida, o luto, a morte, as dificuldades. São livros de sabedoria. Tá? Depois, a partir de Isaías até Daniel, nós vamos fazer uma subdivisão aqui. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Você vai pôr lá, profetas maiores. Pastor, por que profetas maiores? É porque os livros são maiores, os livros são grandes. Não é a estatura do profeta, e nem a idade dele. Isso aqui era tudo acima de 18 anos. Não. Então, somente porque são livros que têm vários capítulos. São livros grandes. E a partir de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias, aí você põe profetas menores. Por que profetas menores? Porque são textos mais curtos, né? Alguns até questionam um pouquinho sobre Oséias, porque são 6 capítulos, se não me engano, mas comparado com os outros, Isaías, 60 e tantos capítulos, então são bem menores do que os outros livros. Tudo bem? Então, profetas menores. Então, aí nós temos já a divisão do Antigo Testamento. Para o Novo Testamento, você está no índice ainda, Mateus, Marcos e Lucas, se você quiser fazer uma subdivisão, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinópticos, ou os evangelhos semelhantes. E João também faz parte do evangelho. Mas se você quiser incluir tudo, Mateus, Marcos, Lucas, João, põe uma chavinha aí, evangelhos, que é a história do ministério de Jesus, do ministério terreno de Jesus. É disso que traz o evangelho. Aí o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. É o único. Tá? Aí Romanos até Filemão, fazendo aqui uma subdivisão das cartas, você tem as cartas de Paulo, ou as cartas paulinas. Todas elas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E aí você tem a partir de Hebreus, então Hebreus, Tiago, primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João e Judas, como cartas gerais. Tudo bem? Acabou? Parte 1. Aí Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você tem lá um punhado de livro histórico, um punhado de livro profético. No Novo Testamento, você só tem um histórico e um profético. Tá? Cada livro ou carta, a gente sabe que é dividido em capítulos e em versículos. Isso aqui é 1600, tá? A partir de 1600 que começa a fazer isso. Os puritanos, se não me engano, foram os primeiros a começar a colocar numeração nos versículos. Acho que uma das primeiras Bíblias impressas já com versículos data de 1620, uma coisa assim. Tá? De cabeça eu não vou lembrar. E depois foi dividido as sociedades, quando foram formadas as sociedades bíblicas, que aí começaram a dividir as perícopes. Que aí aqueles, né, a parábola do filho pródigo, porque isso aí foi acrescentado tudo depois. Que geralmente é o que vem em negrito, aí, os títulos em negrito. Tá bom? Aí a gente fala isso um pouquinho mais para frente. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou reforçar um pouquinho aqui sobre a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante e também algumas questões das divisões aí de perícopes, versículos, desmistificar aí os títulos como sendo inspirados, porque não são. Eu vou te dar provas de que os títulos aí necessariamente não são inspirados. Tá? Aí a semana que vem a gente fecha esse estudo aí sobre a Bíblia. O que eu quero que você saia daqui ciente hoje, irmãos, dentro dessa aula. Tem uma perguntinha?
é que você entenda que a palavra de Deus... Deixa eu ver se eu abro aqui o Gabriel. A palavra de Deus, irmãos, inspirada pelo Senhor, como eu disse, 40 autores, 1.600 anos, ela tem uma coesão que nenhum outro livro, mesmo escrito por um único homem, seria capaz de ter. E aí nós vamos ver semana que vem alguns versículos para você marcar, são versículos-chave que falam dessa importância das Escrituras, do que ela de fato é, em especial no Novo Testamento. O Novo Testamento tem duas passagens de modo especial que diz que essa palavra, ela é viva. E só quem experimenta o poder das Escrituras sabe daquilo que eu estou falando. Os ímpios, eles não sabem. Não fala da Bíblia para eles, eles dão risada. Mas aqueles que já viveram a ação poderosa que a palavra de Deus exerce sobre nós, vendo que de fato ela é viva, que ela é eficaz, como ela mesma diz que é, e útil, isso nos motiva a depender dessas Escrituras mais e mais. E um grande privilégio da nossa geração é que nós temos a Bíblia já traduzida na nossa língua, né? Então, já facilita e demais o nosso estudo da palavra do Senhor. Deixa eu só ver aqui, então, a pergunta que colocou no chat. Deixa eu comentar aqui. Edmé, meus pais, também Arani, Cecília, Margarete, a Vera, a Luci. Então, vamos lá. Uma dúvida. Bom dia, pastor. Tenho uma dúvida. O que foi a Septuaginta? Certa vez ouvi dizer que nesse evento foram selecionados livros da Bíblia e algumas partes descartadas. Não, na verdade, dentro desse processo, depois da Reforma Protestante de um modo geral, surgiram várias tentativas de tradução da Bíblia para que a palavra de Deus chegasse ao maior número de pessoas, né? Então você vai ter, como eu disse inicialmente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, parte aramaico, e o Novo Testamento em grego. Só que acontece, são milhares e milhares de manuscritos. Eu vou falar isso um pouquinho a semana que vem. Espalhados hoje pelo mundo inteiro. Havia dificuldade, por exemplo, vamos imaginar, o inglês. O cara pegar o hebraico e pegar o grego. Ainda mais o grego koine ou koiné, que não é mais o grego contemporâneo. Então, com particularidades. As pessoas tinham dificuldade. Então, foram movimentos para se traduzir a Bíblia da língua original para uma que estava sendo utilizada. Então, por exemplo, o Vulgata, você tem o Antigo Testamento traduzido para o latim. Era em hebraico e partes em aramaico. Traduziu para o latim. Opa, então já facilitou. Paraná, porque usava o latim, taraná, tá. Só que, quantas pessoas falam latim hoje? Ninguém fala latim. Isso já era uma situação. Aí o que acontece? A Septuaginta é a tradução da Bíblia toda em grego, que é justamente para facilitar. Dentro desse processo, né, eu vou trazer depois, semana que vem, os dados certinhos, o que se fizeram? Usou o Antigo Testamento do latim para o grego. Então, quando você tem, obviamente, você tem o original hebraico, você traduz para o latim, aí do latim você traduz para o grego ou para qualquer outra língua, qual que é a probabilidade de você perder um entendimento numa palavra? Maior. Quanto mais vezes você usa ferramentas de tradução, mais você vai perdendo o sentido original. Então, algumas pessoas, da autocrítica principalmente, vai dizer, a Septuaginta mudou muita coisa, não sei o quê. Mas não é que mudou muita coisa. Tem palavras que dentro da cultura grega não existia. Uma palavra do hebraico que não existia na cultura grega. Então, o que o cara faz? O cara traz aquilo que é mais próximo. A gente hoje vê isso no inglês, né? Eu não sei nada de inglês, mas o pessoal que fala de inglês, o cara chega,
a tradução dessa palavra do inglês é difícil, não tem nenhuma palavra no português que dê. Me ajude aí. Pode falar. Então espera só um pouquinho. Então você tem essas situações. Então, qual que é o melhor hoje? É você pegar do original e traduzir, por exemplo, do hebraico para a sua língua específica. Então, hoje as sociedades bíblicas, né, já há séculos, fazem dessa forma. Só que o que está acontecendo com o movimento contemporâneo? As pessoas estão traduzindo já o português para uma perspectiva mais tranquila, que é o exemplo, por exemplo, aqui a Bíblia Linguagem de hoje. Esse tipo de tradução, que pega do português e tenta colocar numa linguagem mais acessível ao povo, isso não é tradução, isso é uma adequação interpretativa. E aqui que é o grande perigo disso. Porque quando ele vai pegar o texto, que já está traduzido em português, e transformar num texto mais acessível, ele já está colocando o pressuposto interpretativo dele. Pode ser que acerte, pode ser que é. Então, qual que é o ideal? O ideal é você ficar com traduções mais históricas e que usaram os textos originais, o hebraico e o grego, para traduzir. E não passaram nem pela Vulgata e não passaram nem pela Septuaginta. Que aí você tem uma probabilidade maior de ter uma tradução mais próxima do sentido real. Né? Pode continuar. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Para que a Lucy entenda também, o que o Agnaldo está dizendo é o seguinte, inclusive as Bíblias, algumas de estudos e algumas mais antigas, elas vinham com advertência dizendo que algumas porções não estavam em todos os manuscritos. Nas Bíblias antigas, isso vem entre colchetes. Ok? Nós lemos aqui o primeiro texto que nós lemos, lá de 2 Pedro 1:21. Você viu, não sei se você observou lá, mas tem um colchetezinho lá. O que estava dentro do colchete lá? Vamos ver. Santos. O que significa aquele colchete? Como eu disse, nós não temos a Bíblia em hebraica completa. Nós temos, são 39 livros do Antigo Testamento, então são separados. E muitos deles divididos. Nós tivemos recentemente, 1953, os chamados encontros arqueológicos do Mar Morto. Então, em 1953 foram encontrados em cavernas, ali o mar baixou, apresentou algumas cavernas, entraram lá, tinha alguns vasos antigos da comunidade chamada de Qumran, que data bem próximo do período dos primeiros séculos da era cristã, e aí dentro desses vasos haviam rolos do Antigo Testamento. Encontraram ali, então, vários manuscritos do Antigo Testamento, inclusive o livro de Isaías inteiro, tudo mais, que é o que quebra a ideia de que Isaías foi escrito por 4 Isaías diferentes e que prova que foi por um só, que era um manuscrito datado antes de Cristo, inclusive. E aí o que acontece? Eles acharam aí esses manuscritos. E durante esses 1000 e tantos anos, foram achando manuscrito para todo lado. E tem manuscritos que são datados do 1º século, do 2º século, do 3º século, e tem manuscrito datado já do ano 1000, do ano 1200, ou do período da Reforma. Quando vão se estudar, o que acontece? Eles falam assim, nós pegamos manuscritos mais antigos, e lá tinha a palavra santo. Só que os mais novos não têm. Possibilidade. Um copista, na hora que foi escrever, pulou uma palavra.
Aí você faz assim, que coisa, hein? Você fez pior no primeira série, quando o professor mandava você fazer cópia, você pulava o parágrafo inteiro. Agora imagina o cara há 2000 anos atrás, a luz de vela, lamparinazinha lá, escrevendo com toda hora pingando e tal. O cara pulou uma letra, pulou uma frase. Então o que acontece? O comitê de tradução, ele falou, nós temos lá 500 manuscritos que aparece a palavra santo. E temos mais uns 200 que não aparece. O que nós fazemos agora? Não, pega o mais antigo. Não necessariamente. Porque às vezes o mais antigo que você tem é de um período da perseguição da igreja, em que queimaram a maioria dos manuscritos. Aí você fala assim, se queimou, nesse período queimou a maioria dos manuscritos, por que esse ficou? É porque esse já estava com acréscimo, então é por isso que eles deixaram, por isso que não queimou. Alguém pode questionar. Ou outro, não, é que esse foi preservado mesmo. Então, esses achados de 1553 é que foi assim, um grande achado arqueológico, no sentido do cânon bíblico, porque são achados que datam antes de Cristo e que aí conseguiram confrontar o Antigo Testamento, vários textos, confirmar aquilo que nós temos. E algumas coisas do Novo Testamento que depois serviram. Então, qual que é a postura ética do tradutor, da sociedade bíblica, né? Você tem lá vários manuscritos de um jeito e tem lá a minoria do outro jeito. O que eles fazem? Põem entre colchetes. E antigamente as Bíblias vinham com a nota de rodapé. A porção em colchete não se encontrava nos manuscritos tal. Porque cada um recebe um nome, né? Foi datado e dá um nome. Então, por exemplo, a palavra santo não aparece no manuscrito Alfa 133. Então, ele faz aquilo só para dizer para você que aquela palavra não está em todos os manuscritos. Mas isso não significa que aquilo também não possa ser, de fato, o original. Porque é mais fácil as pessoas ter retirado do que acrescentado. Mesmo porque havia um temor muito grande desse negócio de acrescentar. Né? A própria cultura judaica, o escriba que acrescentasse alguma coisa, o cara morria. E não é à toa que o próprio Apocalipse vai dizer, quem acrescentar alguma coisa, vai receber o quê? Maldição desse livro. E quem retirar alguma coisa, vai ser retirado da parte boa também. Então, o copista, o cara já ia morrendo de medo desse negócio. Então, muitas vezes, essa situação são situações de falhas que ocorreram na hora que um copista estava fazendo, mesmo porque a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Tá? Mas, e voltando à questão aqui da Lucy, então a Septuaginta, ela é só uma tradução da Bíblia toda para o grego, que serviu de base para muitas traduções, mas que tem essa crítica justamente porque já é uma terceira tradução, então pode ser que perdeu alguma coisa. No nosso caso, nós temos a Bíblia traduzida em português, os especialistas dizem que a veracidade e a segurança dela é de 99%. Por conta do número de manuscritos que foram usados nos originais, tanto no hebraico quanto no grego, para a tradução da Bíblia. Agora, vai aparecer. Às vezes, são situações que simplesmente mudaram de lugar. Eu sei que o nosso tempo passou, mas só para não perder a linha de raciocínio, abre a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 8. Inclusive, se a Lucy estiver acompanhando a gente, abra lá também. João 8. Na verdade, o 7, 53. Tem um colchete aí? Tem ou não? No 7, 53. E começa assim, cada um foi para sua casa. Aí tem um registro inteiro da mulher adúltera. E lá no verso 11 do capítulo 8, termina então o registro da mulher adulta dizendo, respondeu ela, ninguém, Senhor.
Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Fechou o colchete. Qual que é a questão? Alguém acrescentaria um negócio desse tamanho? Só que, se você observar no capítulo 7, vai registrar Jesus lá no verso 10, Jesus participando da festa do qual? Festa dos tabernáculos. Jesus está na festa do tabernáculo, depois ele foi ali participando, ele falando que ele é a fonte da água viva, e aí eles foram, voltava para o templo para ensinar, e não sei o quê. Aí veja o verso 12 do capítulo 8. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E se você voltar lá no capítulo 7, você vai ver: eu sou a fonte da água da vida. Então, esse texto sobre a mulher adúltera, na questão do tempo, está meio fora. Jesus estava na festa dos tabernáculos, Jesus estava ensinando no templo, falando que ele é a fonte de água viva, e depois falando que ele é a luz do mundo. Textos que estão dentro do contexto do ensinamento. Essa passagem aqui, provavelmente, o que aconteceu? O cara pulou o lugar exato de onde que ela estava. Talvez isso aqui aconteceu num momento lá específico, a questão da veracidade, da historicidade do acontecimento, ninguém questiona. Mas o que é questionado é que Jesus foi para o templo, e aí levar essa mulher adulta lá para o templo? Não pode. Então, não bate. Aí o que o escriba falou? Meu Deus, pulei, era para ter escrito isso antes. Antes de Jesus ir para o templo. O que ele faz? Ele põe: e cada um foi para a sua casa. Pronto, resolvi o meu problema. Cada um foi para a sua casa, aí aconteceu isso, aí depois ele começa no verso 12. De novo falava Jesus: opa, eu voltei para o templo de novo, que era o lugar. Ufa, resolvi o meu problema aqui da minha cópia. Então qual que é o questionamento desse texto? De que o episódio com a mulher adulta não aconteceu? Não, esse não é o questionamento. O questionamento é se aconteceu durante a festa de tabernáculo ou não. Para que fique claro para o leitor que é uma situação que não está clara, só que na maioria dos manuscritos está assim, porque um errou, depois todo mundo que pegou foi copiando igual, então eles colocam entre colchetes. Mas é só para mostrar que há aqui um choque na questão da cronologia dos acontecimentos, e não na veracidade do acontecimento propriamente. Então, a maioria dos textos que vai aparecer com colchete, algum probleminha nesse sentido. Mas que não mancha em absoluto a historicidade e vericidade das Escrituras. Tudo bem? Mas hoje em dia as Bíblias não estão trazendo nem mais essa nota de explicação, né? Só as de estudo que tem. Provavelmente a sua está com o colchete aí, mas não tem nenhuma nota de rodapé explicando. Né? Isso aí com o tempo vai se perdendo. Mas é importante relembrar esse assunto. Tá bom?